Bom dia, já estamos aqui nesse lugar precioso. Nesse tempo de carnaval, realmente um tempo de refrigério, de refúgio, né? Estamos aqui no retiro e o tema do retiro é exatamente sobre força, né? Fortalecidos no Senhor. Como a gente precisa realmente buscar isso, porque nós somos dependentes dessa força. E eu confesso para vocês que cheguei bem precisada disso, né? E quando eu vi o tema, né? Já tinha visto, mas assim, veio a consciência, eu disse, Deus é perfeito, porque Ele traz realmente aquilo que a gente precisa e a gente clama. E todos os dias nós vamos ter nossa live aqui por volta aí das 7, porque é o tempo, né, que o Senhor também está ministrando no nosso coração. E nós vamos ter essa clareza, esse discernimento de viver algo novo para Deus. Eu não sei como é que você está, não sei onde é que você está, mas que Deus, Ele é onipresente, né? Ele está em todo lugar. Mas existe a presença de Deus, existe a manifestação da presença. Quando eu tenho uma presença, eu sei que Deus está ali. Mas a manifestação é eu conseguir contemplar a presença dele, né? Então, que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor venha hoje adentrar o nosso coração, que o Espírito Santo venha trazer esse discernimento sobre a palavra de hoje, né? E a palavra hoje está em 1 Reis 6, que diz, Deus habita na vida de quem Deus mesmo constrói. Então, Deus vai habitar não é uma obra pronta, Ele vai habitar naquele local onde Ele vai construir, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da nossa vida, é o dono de tudo que a gente faz, né? Deus te abençoe, Sil. Então, essa parte do 1 Reis 6 vem falando que Deus se importa com os detalhes da nossa construção espiritual. Deus não trabalha na obra pronta, Ele está presente em cada detalhe da construção. Salomão, ele começa a construir o templo com as medidas materiais, os detalhes, eles são descritos, né? A construção é feita com cuidado e reverência. Deus fala a Salomão durante a obra e o templo é finalizado após anos de trabalho. Então, Deus, assim, quando a gente aceita Jesus como nosso único Senhor e Salvador, existe uma caminhada imensa, que é essa construção diária. Porque no dia que a gente achar que está pronto, que não precisa de mais nada, é um dia que a gente tem que se preocupar. Porque sempre nós vamos precisar estarmos crescendo na palavra de Deus. Amém? Então vamos para 1 Reis 6, que diz assim. E sucedeu que no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era 70 côvados de comprimento, 20 côvados de largura, 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas à vista estreita, edificou ao redor de paredes da casa de câmaras, e ao redor de paredes da casa, tanto no templo como no oráculo. E assim fez câmaras com colaterais e ao redor. E a câmara de baixo era 5 covados de largura, e a do meio 6 covados de largura. E a terceira de 7 covados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizeram encostos para não travarem a parede da casa. E edificava a casa com pedras preparadas como as traziam. E se edificava de maneira que nem o martelo, nem o machado, nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa que edificavam. E a porta da câmara estava no meio, do lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e aperfeiçoou e cobriu a casa de planchões tabuados de cedro. Também edificou as câmaras de toda a casa, 5 covados de altura, travou com a casa de madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, então Deus vai falar com Salomão, né? Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizerem meus juízos e guardarem todos os meus mandamentos, sempre, gente, a receita é simples de Deus, né? Guardar os mandamentos, andar em juízo, estar nos estatutos, nos princípios do Senhor. Quando a gente está com tudo isso, tudo flui.
confirmarei contigo a minha palavra, qual falei Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa dentro da tábua de cedro, dentro do soalho da casa até o teto. Tudo cobriu na madeira por dentro e cobriu o soalho da casa nas tábuas de faia. Edificou mais de 20 covados na tábua de cedro ao lado da casa, desde o soalho até as paredes, por dentro las edificou para o oráculo do Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 covados, a saber, o templo interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado dos botões e flores abertas. Tudo que era cedro, em pedra nenhuma se via. E por dentro da casa no interior preparou o oráculo para que pôr ali a arca de concerto do Senhor. E o oráculo do interior era de 20 covados de comprimento, 20 covados de largura e 20 covados de altura. E cobriu o ouro puro e também cobriu o cedro, o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro e cadeias de ouro. E pôs o véu diante do oráculo e cobriu com ouro. Amém. E assim toda a casa cobriu com ouro, e até acabar a casa também todo o altar estava diante do oráculo e cobriu com ouro. E o oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um na altura de 10 côvados. E a asa do querubim era de 5 côvados, e a asa do querubim e os outros 5 côvados, 10 côvados haviam desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim também, de 10 côvados de ouro, querubins. Ambos querubins eram da mesma medida, que o mesmo talhe, e a altura do querubim de 10 côvados, e assim o outro querubim. E pôs os querubins no meio da casa de dentro, o querubim estendia das asas, de maneira que as asas tocavam parede, a asa do querubim tocava a outra parede, e as asas no meio tocavam uma a outra, e cobriu o ouro e querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou as esculturas e entalhes de querubim da palma das flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu o ouro e o soalho da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira e verga com ombreiras e formavam a 5ª parede. E também 2 portas eram madeira de oliveira e lavou as entalhes de querubim das palmas e flores abertas, o qual cobriu de ouro. Também estendeu o ouro dos querubins até as palmas, e assim fez a porta do templo das ombreiras de madeira de oliveira da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de portas eram dobradiças. Assim também eram dobradiças 2 folhas entalhadas das outras portas, e lavrou os querubins, as palmas e as flores abertas, e cobriu com ouro acomodado, lavou. Também edificou o pátio interior, 3 ordens de pedras lavadas na ordem de viga de cedro. E no ano 4º se pôs fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 10º do mês de Bul, que era o mês 8º, se acabou a casa e todas as dependências e tudo que havia lhe convidado, e edificou em 7 anos. Então vocês entendem que tudo é uma construção. É um detalhe, né? Deus se preocupa com um detalhe. Tem uma área da sua vida que ele vai mexer, depois ele vai mexer em outra, porque nós não suportamos humanamente que ele mexa em tudo de uma vez. Então Deus, ele vai construindo, assim como ele foi construindo o tempo de adoração. Nós somos construídos todos os dias, nós somos o templo do Senhor. Nós somos regados e guardados e totalmente construídos por ele todos os dias. Então o que a gente tira de ensinamento dessa palavra? Primeiro, Deus constrói com propósito e ordem. Nada é aleatório. Nossa vida não é improviso, é um projeto divino. Eu vim aleatório no mundo. Não, você veio com propósito. Se você veio com seu propósito, seus filhos vieram com propósito, seu marido veio com propósito, tudo tem um propósito, né? Segundo, a presença de Deus habita onde há obediência. Deus promete estar ali se houver o quê? Fidelidade. Não é só sobre construir para Deus, é viver com Deus. Então não adianta eu ver, né? Eu estar ali na igreja, eu preciso viver com Deus todos os dias. O meu acordar, o meu dormir, o meu trabalhar, o meu conversar, as mesas que eu vou sentar, tudo precisa estar com Deus. Então uma coisa interessante que você pode perguntar é: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uma coisa que você pode perguntar é assim: Senhor, o Senhor sentaria nessa mesa? Senhor, o Senhor estaria nesse ambiente? Senhor, o Senhor estaria nesse lugar? É tudo isso que nós devemos perguntar o tempo inteiro, sabe? Eu fico vendo, a gente sabe que Carnaval é a festa da carne, né? E ontem nós estávamos aqui no culto e o pastor estava falando sobre isso, né? Que, na verdade, tem um mundo aí cultuando
aquilo que é contrário à fidelidade de Deus. Porque se eu sou fiel, eu não vou negociar. Ah, não, é só um carnaval. Ah, não, é só uma saidinha. Não, fidelidade é fidelidade. É o sim, sim, não, não de Deus. Eu não posso agir de uma forma que eu não esteja todos os dias, todo o tempo honrando a Deus. Por isso que existe o arrependimento, porque nós somos falhos, é fato. Mas Deus é perfeito e Ele vai trazendo, Ele vai restaurando a nossa vida. E terceiro ponto, o que é construído em silêncio tem valor eterno. Muitas das suas lutas, da construção que Deus faz com você, do conserto que Deus vai fazer na tua vida, ninguém vai ver. Não vai ver noite de lágrima, não vai ver tua dor, não vai ver teu bastidor, não vai ver. E bastidor tem dor, né? Ninguém vai ver. Aí de repente, né? De repente de Deus faz assim, ó. Nossa, como é que ela conseguiu? Como é que ele consegue? Como é que Deus abençoa tanto? Ninguém vê. Porque o Deus faz as nossas construções no invisível. E eu vou dizer uma coisa pra você com toda sinceridade, depois do discernimento que eu tenho hoje, graças a Deus, né? Porque se todo mundo visse, né? A gente lá no chororô com Deus, não é bom, não. Então é na intimidade, é no buscar, é no silenciar. Quando eu tô nesse lugar aqui, já faz alguns anos que eu venho para esse retiro, Deus trabalha comigo fortemente. E eu fiquei lembrando esses dias. Teve uma vez que eu vim com a Clarissa, aí teve outra vez que eu vim só, umas 2, 3 vezes eu vim sozinho. Hoje eu tô com a Clarissa aqui, e aí, tipo, cada fase Deus tá trabalhando algo, tá construindo algo. Então, pedras são preparadas para o templo do Senhor, afastadas em outros locais. Ninguém tá vendo aquelas pedras sendo preparadas. Ele faz aliança com o rei de Tiro, né? Com Irão, para poder construir o templo. E no que ele faz a aliança com o rei, pedras são separadas ali, começam a ser moldadas. E ninguém tá vendo. Aí, de repente, o templo vai aparecer lá todo de ouro. Lindo, maravilhoso, com a perfeição de Deus. Então, Deus trabalha em nós, longe dos olhos das pessoas. Bastidor tem dor. Ninguém vê teu bastidor. A pessoa vai te ver quando você está no palco. E isso é sabedoria. Porque nem todo mundo tem que estar no teu bastidor. Nem todo mundo tem que estar no momento de intimidade. Nem todo mundo tem que estar com você no momento de lágrima. Por quê? Porque naquele momento que tem que estar é Deus. Às vezes uma palavra lançada naquele momento pode acabar com o teu bastidor. E fica atento, porque quando Deus chega com a glória, com a cura, com a libertação, com o mover dele, vem ataque. Então fica muito ligado, sabe? Então declara hoje comigo: Deus constrói tua morada em mim. Deus constrói tua morada em mim. Senhor Deus, constrói tua morada em mim. Uma das coisas que mais hoje me ferem é desagradar a Deus. Porque eu sei o quanto Ele é maravilhoso para mim. E sim, você desagrada? Sim. Às vezes, eu me iro dentro de casa, chateada com a coisa. Isso desagrada a Deus. Às vezes, eu me permito algumas situações que eu não tenho que me permitir. E desagrada a Deus. Às vezes, eu não cuido de mim como eu deveria. E desagrada a Deus, porque eu sou templo. Eu sou morada do Espírito. Então, quanto mais eu tiver vida, eu tiver cuidado comigo, mais eu agrado a Deus. Né? E hoje nós vamos ter um dia lindo aqui. Eu vou estar postando aí os nossos momentos aqui de construção, vamos dizer assim, né? Eu queria muito agradecer você que está na live, Sil. Renato, que é uma honra estar aqui também. Luciano entrou e quem vai entrar. Todas as nossas lives estão no YouTube e no Spotify. É a palavra de Deus todos os dias sendo semeada na minha vida, na sua vida. E tenha certeza, Deus habita na vida que Ele constrói. Você não vai ser perfeito, né? Eu tenho um nível de excelência um pouco alto. E às vezes eu me cobro muito. E às vezes eu fico assim, Senhor, mas eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser mais. E aqui a palavra, né, que está sendo lançada é Efésios 6, 10. Deixa eu pegar aqui para a gente ler. Sobre fortalecimento. Eu cheguei fraquinha, cheguei bem fraca, sabe? Mas o Senhor já está me alimentando, graças a Deus, né? Glória a Deus pela bondade dele. Vou pegar aqui Efésios
6:10. É o tema do retiro esse ano. Foi muito de Deus, muito de Deus, muito de Deus. Porque a gente precisa se fortalecer, porque as batalhas são grandes, né? Não sei você aqui, mas a minha é tão grande. Mas Deus dá vitória, né? E ó, 6:10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, é na força do poder dele, não é na minha nem na sua, é dele. Então, quando nós estamos fracos, aí que Deus vem. Porque vem o poder dele. Porque ele vai olhar para a sua vida, qualquer pessoa, e vai dizer: rapaz, essa pessoa é um improvável. Essa mulher é um improvável. Eu sou um improvável. Eu sei disso. E quem pode ter feito isso na vida dela? Só tem um que pode ter feito. Deus. E você é um improvável. E as pessoas vão dizer: quem fez isso na vida dela? Deus. E é assim que ele age. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero que você tenha um dia abençoado, cheio de cura, cheio de força de Deus, física, emocional e espiritual. Que Deus te abençoe, que Ele esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. E muito, muito, muito obrigada pelas conexões de Deus. Que Deus, Ele faz de uma forma perfeita. E Deus, Ele é perfeito. Amém? Fica com Jesus. Que Deus te abençoe.